Minha esposa ganha milhões todos os meses, mas constantemente está convencida de que eu só quero a herança dela. Ela controla nossas finanças com mão de ferro, dando apenas $200 por mês para mim e nossa filha para despesas pessoais. No entanto, quando o primeiro amor dela voltou ao país, ela não hesitou em recebê-lo com um carro de luxo e uma mansão avaliada em milhões. Mais tarde, quando minha filha sofreu um ataque cardíaco repentino, a única coisa que poderia salvá-la era uma cirurgia de $10.000. Em vez de ajudar, fui acusado de oportunismo e expulso da empresa. Assisti as portas da sala de cirurgia se fecharem sem saber se algum dia veria minha filha sorrir novamente. Enquanto isso, minha esposa já estava no aeroporto, embarcando em um avião com seu primeiro amor como se nada tivesse acontecido. Depois de se despedir brevemente da pequena, sem nem entender em que momento a perdi, minha esposa voltou da viagem tão indiferente quanto sempre. Ela disse: "Você e nossa filha não queriam ir ao parque? Eu levo vocês na próxima semana." Mas ela não sabia que, no momento em que nossa filha morreu naquela sala, eu já havia decidido acabar com o nosso casamento. Estava empacotando os pertences da minha filha quando Adeline, que acabará de voltar de sua turnê mundial, entrou calmamente na casa de Declan. "Pode massagear minhas costas." A viagem me deixou exausta. Ao ouvir isso, eu, que um dia a amei profundamente, permaneci em silêncio e continuei arrumando. Ao ver que eu a ignorei, Adeline franziu a testa e depois caiu na risada, como se algo engraçado tivesse passado por sua mente. "Ainda está com ciúmes porque Jasper e eu viajamos juntos? Ele é meu amigo de infância." Adeline havia deixado nossa filha doente para viajar com ele pelo mundo, ignorando que nossa filha enfrentaria sozinha uma cirurgia arriscada sem saber se sobreviveria. Pensar nos olhos da minha filha perdendo brilho era como uma adaga no coração. Antes que eu pudesse responder, Jasper entrou fingindo inocência. "Ah, dizem que a culpa é toda minha por levar Adeline nessa viagem, mas não se preocupe. Foi só uma viagem, nada mais." Falava com leveza, mas usavam roupas combinando e anéis iguais, parecendo um verdadeiro casal em público. Enquanto isso, a aliança de casamento que Adeline e eu dividíamos já havia sido descartada há muito tempo. Vendo que eu ainda não falava, Adeline suspirou com uma expressão de impotência. "Tudo bem. Não fique bravo. Este mês vou mandar $500 extras para Ana comprar algo bonito. Só para você saber, faço isso por você. Não precisa me agradecer." Mas ao ver o extrato no meu celular, só senti desprezo. Ela havia gasto milhões com Jasper em marcas de luxo onde uma única bolsa custava milhares, e agora achava que me dar $500 era um grande favor. Ao lado, Jasper mal conseguia conter o riso e disse sarcasticamente: "Declan, $500 é mais que suficiente. Você devia agradecer a Adeline. Veja, crianças devem ser criadas com simplicidade, para não se tornarem materialistas no futuro." Por mais absurdo que fosse, Adeline realmente acreditava nisso. Para impedir nossa filha de ser materialista, ela controlava os gastos rigidamente, nos dando apenas $200 por mês. Eu costumava discutir, pois queria uma vida melhor para nossa filha, mas agora ela se foi. Discutir já não faz mais sentido. Pensando nisso, devolvi o dinheiro e disse com calma: "Não precisa. Eu não quero." O rosto de Adeline congelou. Então, sem saber o que fazer, disse: "Declan, eu já pedi desculpas. O que mais você quer?" Antes que eu pudesse responder, a voz debochada de Jasper veio de lado: "Acho que €500 é pouco, não é? Relaxa. Sem ofensas, mas com sua atitude gananciosa, como pode ser um bom exemplo para Ana?" Ele me deu uma lição barata. Ao ouvir isso, Adeline também me olhou com decepção. "Estamos casados há anos e você já se mostra assim? Em mais alguns, vai querer ficar com as ações e a herança da minha família." Ao ouvir essa acusação, não consegui conter o riso. Durante todo esse tempo, era assim que ela me via. Mas meu silêncio, para ela, era sinal de culpa. No momento seguinte, Adeline concluiu: "Parece que Jasper estava certo. Você não é um bom pai. Faço isso para ensinar nossa filha a ser resiliente. Se continuar assim, e Ana crescer tão materialista e ambiciosa quanto você, não poderemos mais nos chamar de família." Achei irônico ver como ela dizia isso com tanta seriedade. A tal resiliência era me humilhar por pedir um pouco mais para o supermercado, me acusar de querer sua herança. Mesmo quando nossa filha tirava boas notas e pedia um pequeno bolo, ela repreendia: "Tão materialista. Com essa idade, vai virar uma interesseira. Seu pai vai te mimar um dia." Pensando nisso, eu estava prestes a dizer algo sobre nossa filha para Adeline: "Nossa filha já." Mas antes que eu terminasse, Jasper gritou de dor na porta. No instante seguinte, Adeline nem continuou a me repreender. Correu até Jasper: "O que aconteceu?" Fingindo indiferença, ele respondeu: "Adeline, estou bem. Talvez o voo longo tenha ativado minha dor nas costas. Não quero atrapalhar seu tempo com a família." Ao ouvir isso, Adeline assentiu: "Sua saúde vem primeiro. Eu te levo ao hospital agora." Mas antes de sair, ela pareceu se lembrar de algo. Virou-se para mim e suspirou séria: "Declan, é melhor se acalmar. Quando eu voltar, podemos conversar sobre levar nossa filha ao parque na próxima semana." Mas ela não sabia que nossa filha já não estava mais aqui, e que ela não podia mais esperar. Após organizar meus pensamentos, peguei minha carta de demissão e fui direto à empresa. No caminho, meus colegas me apontavam e cochichavam: "Não é o Declan? Como ele ainda tem coragem de aparecer aqui depois de pedir $10.000 para si ou Adeline e ser escoltado pelos seguranças? Quanto tempo ele precisaria para ganhar isso? Uns 10 anos? Deixa esse palhaço pra lá. Vamos." Ri de mim mesmo. Por anos, Adeline nunca assumiu nosso relacionamento. Chegou a me colocar como funcionário comum para evitar suspeitas. Trabalhei duro, bebi até adoecer para garantir contratos importantes para a empresa. Só queria melhorar, que ela reconhecesse a mim e nossa filha. Mas meus pedidos de promoção eram sempre rejeitados por ela. Quando a confrontei, ela sorriu agarrada ao meu braço e disse docemente: "Tudo isso é para te treinar, para você ser um marido e pai melhor. Além disso, eu ganho o suficiente pelos 3."
Ou está tentando subir na empresa para tomar o poder. Fiquei sem palavras, achando que ela tinha suas razões. Mas no dia que Jasper voltou, ela enviou dezenas de carros de luxo para recebê-lo no aeroporto. Fogos de artifício iluminaram a noite. Lá, entendi que quando existe amor, ou não, a diferença é gritante. Com isso, já não fazia mais sentido continuar nesse casamento ridículo. Pedi demissão. Ao sair da empresa, achei que me sentiria derrotado, mas senti apenas alívio. Por anos, como um pássaro com as asas cortadas, estive preso numa gaiola, oprimido. Agora vejo a liberdade diante de mim. Visitei o túmulo da minha filha, coloquei seus brinquedos favoritos na lápide e fiquei com ela até o pôr do sol. Depois, levei meu corpo cansado de volta para casa. Para minha surpresa, ao abrir a porta, Adeline estava esperando. Sabe que horas são? Achei que você aprenderia a não ficar fora a noite toda. No sofá, Adeline estava de braços cruzados, expressão de desgosto. Era um sinal para eu confortá-la, mas me pareceu estranho que, enquanto os ferimentos leves de Jasper a mantinham ao lado dele no hospital, hoje ela não estivesse com ele. Não era da minha conta, então perguntei com calma, aconteceu algo? Meu tom frio fez o rosto de Adeline se contrair. Não importava o que acontecia antes, eu sempre a recebia com um sorriso. Desde que voltou da viagem, eu mudei, não discuto, não faço cenas, até meu olhar perdeu o calor, e isso a perturbava. Ela rapidamente disse, ainda está chateado com o Jasper? Já te disse que foi só uma pausa para clarear a mente. Nossa filha sempre quis ir à praia, não é? Quando eu tiver menos trabalho, levo vocês dois, tá? Tentou uma reconciliação que mais parecia um gesto de obrigação. Para ela, minha filha e eu éramos como princesas de luxo quando ela estava de bom humor, e descartáveis quando não. Logo depois, Adeline pareceu se lembrar de algo e me olhou, curiosa. Espera, onde está nossa filha? Não a vejo desde que voltei. Você a mandou com sua mãe? Olhei incrédulo. Ela havia voltado há 2 dias e só agora perguntava da filha. Estava claro que ela não se importava nem comigo, nem com a criança. Antes que eu pudesse responder, Jasper saiu do banheiro vestindo meu roupão. Ao me ver, não se abalou e agiu como se fosse dono da casa. Declan, entra aí. Fica à vontade. Declan, vai se acomodando, disse Jasper com um sorriso cínico, como se estivesse em sua própria casa. Adeline olhou para ele surpresa, mas não disse nada. Apenas cruzou os braços e desviou o olhar. Aquela cena me enojou. O homem que abandonou minha filha no momento mais crítico, que caminhava pela casa com meu roupão, agora fingia hospitalidade. Você ainda está aqui? Ele perguntou, como se eu fosse um incômodo. Essa é a minha casa, respondi friamente, mas sem levantar a voz. Adeline se aproximou, tentando manter a compostura, mas sua expressão entregava o incômodo. Jasper só está aqui por uns dias. Ele precisa descansar. Está com dores nas costas, disse ela, como se aquilo justificasse tudo. E nossa filha? Está descansando também? No túmulo? Perguntei, finalmente deixando a raiva sair na voz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez em muito tempo, Adeline ficou sem resposta. Ela engoliu em seco, enquanto Jasper dava um passo para trás, desconcertado. Eu não sabia, murmurou ela, com os olhos arregalados. Claro que não sabia. Estava ocupada demais voando de primeira classe com o amor da sua juventude, cuspi, com o coração disparado. Enquanto nossa filha morria sozinha, você comprava bolsas de grife. Ela tentou se justificar, mas eu levantei a mão, cortando qualquer tentativa de discurso. Não precisa dizer nada, Adeline. Já entendi tudo. Jasper, desconfortável, foi até a porta da sala e saiu sem dizer palavra. Adeline se sentou, as mãos trêmulas no colo, encarando o vazio. Por que você não me contou? Perguntou com a voz baixa. Você não perguntou. E mesmo se perguntasse, você não estava mais aqui. Não fazia mais parte, respondi, sentando na poltrona onde tantas vezes contei histórias para nossa filha dormir. Ela começou a chorar. Mas suas lágrimas já não me tocavam. Eu errei. Eu não pensei, balbuciou. Não. Você pensou. Pensou em tudo, menos na gente. Na sua família. Levantei-me e fui até o quarto da minha filha. Abri o armário e vi os vestidinhos coloridos ainda pendurados. Peguei um dos bichinhos de pelúcia que ela mais gostava, um coelhinho de pelúcia branco, e o abracei por um instante. Adeline apareceu na porta. O que você vai fazer? Perguntou. O que eu devia ter feito há muito tempo. Viver por mim. E pela memória da nossa filha, disse, encarando-a pela última vez. Ela abriu a boca para responder, mas a interrompi. Não há mais palavras que possam consertar isso. Adeus, Adeline. Não há mais palavras que possam consertar isso. Adeus, Adeline. Saí com uma mala pequena nas mãos e o coelhinho nos braços. Deixei para trás não apenas uma casa, mas anos de dor, controle, humilhação e silêncios forçados. Eu não tinha mais nada, mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha a mim mesmo. E isso era tudo o que eu precisava. Nos dias seguintes, aluguei um pequeno apartamento longe da cidade. Nada luxuoso, apenas o suficiente para respirar sem sentir o peso das paredes que um dia foram testemunhas do desprezo de Adeline. A cada manhã, eu visitava o túmulo da minha filha. Levava flores frescas, sentava no chão frio e contava como estava sendo minha nova vida. Às vezes, em silêncio, apenas escutava o vento, imaginando que era sua voz me dizendo que estava tudo bem. Enquanto isso, Adeline me mandava mensagens todos os dias. Primeiro, tentando justificar suas atitudes. Depois, pedindo perdão. Mais tarde, exigindo que eu voltasse. Mas eu nunca respondi. Até que um dia, ela apareceu no cemitério. Eu sabia que estaria aqui, disse, segurando um buquê que claramente fora escolhido por uma secretária. Não tenho direito de estar aqui, respondi sem olhar para ela.
Ela também era minha filha, retrucou. Era, concordei. Mas você desistiu dela quando ela mais precisava. Quando o coração dela implorava por ajuda, você escolheu o avião. O luxo. O Jasper. Ela tentou se aproximar, mas dei um passo para trás. Por favor, Declan, eu me arrependi. Desde que você saiu, tudo desabou. A empresa está afundando. Jasper me deixou. E eu? E você está colhendo o que plantou, interrompi. A diferença é que eu não estou aqui por pena. Estou aqui porque sempre estive. Ela caiu de joelhos diante da lápide, as lágrimas escorrendo. Me perdoa, por favor. Eu faria qualquer coisa para voltar atrás. Mas não pode, disse com firmeza. E sabe o mais triste, Adeline? Nem se você pudesse voltar, eu deixaria. Ela ficou em silêncio. E pela primeira vez, vi em seus olhos não apenas arrependimento, mas a consciência de que me perdeu para sempre. Me afastei, deixando-a sozinha naquele lugar que, para ela, sempre foi apenas um detalhe. Para mim, era tudo. Ali estava minha filha. Ali estava meu coração. E ali, naquela tarde silenciosa, eu enterrei também o último pedaço de amor que restava por Adeline. Os dias seguintes foram silenciosos, quase reais. O mundo parecia seguir seu curso lá fora, mas dentro de mim tudo havia parado. Era como se o tempo tivesse congelado desde o momento em que vi minha filha pela última vez. Uma noite, enquanto voltava do cemitério, encontrei um envelope colado na porta do meu apartamento. Sem remetente. Sem selo. Apenas meu nome, Declan. Abri com as mãos trêmulas. Lá dentro, uma carta escrita à mão por Adeline. Declan. Eu sei que você não quer me ouvir. E sei que talvez nunca vá me perdoar. Mas preciso te contar algo que escondi por muito tempo. Jasper nunca voltou por acaso. Eu o chamei. Eu estava perdida. Achava que ele era a única pessoa que me entendia. Mas ele me usou. Me convenceu a assinar documentos. Me enganou. A empresa agora está no nome dele. E eu? Estou falida. Respirei fundo. Meu peito apertou, não por pena, mas por raiva de mim mesmo. Por tanto tempo tentei avisá-la. Tanto tempo lutei sozinho enquanto ela se entregava cegamente a um fantasma do passado. Continuei lendo. Você sempre foi melhor do que eu merecia. E nossa filha sabia disso. Ela te amava com tudo o que tinha. Antes de partir, ela me deixou um bilhete. Eu nunca tive coragem de te mostrar. No envelope, preso com um clipe, havia um pequeno pedaço de papel dobrado, com a caligrafia infantil da nossa filha. Papai. Se eu não voltar, por favor, não fique triste. Eu vou virar estrelinha e te ver lá de cima. Obrigada por sempre estar comigo. Eu te amo mais que o céu. Ana. Me ajoelhei no chão frio da porta e chorei como nunca havia chorado. A dor rasgou meu peito como lâminas. Minha filha. Tão doce. Tão forte. E eu não pude fazer nada. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado, olhando para aquele bilhete até o sol nascer. Na manhã seguinte, decidi que não podia continuar naquele estado. Minha filha merecia mais do que um pai preso ao luto. Ela merecia ser lembrada com sorrisos, com memórias felizes, com vida. Comecei a trabalhar por conta própria. Peguei alguns contatos que ainda me respeitavam e montei um pequeno escritório de consultoria. Não era muito, mas era meu. Sem Adeline. Sem Jasper. Sem ninguém para diminuir meus passos. Meses se passaram. Um dia, enquanto saía do mercado, vi Adeline sentada na calçada. Suja. Magra. O olhar perdido. Ela me viu. Tentou sorrir. Declan. Espero que esteja bem, disse, sem parar de andar. Ela se levantou com dificuldade, veio atrás de mim. Você ainda me odeia? Parei. Me virei devagar. Não. Só não sinto mais nada. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. Você ainda vai ao cemitério? Todo sábado. Ao nascer do sol. Ela sentiu, os olhos marejados. Posso ir também? Hesitei por um segundo. Depois, balancei a cabeça negativamente. Ana não precisa de lágrimas fingidas. Ela já teve isso em vida. E fui embora. Sem olhar para trás. Sem remorso. Sem raiva. Apenas com o coração limpo. Porque eu sabia que, onde quer que Ana estivesse, ela estava olhando por mim. E ela merecia que eu vivesse. De verdade. Passaram-se 2 anos desde aquela última conversa com Adeline. Nesse tempo, eu cresci. Não só profissionalmente, minha pequena consultoria virou uma referência local, mas como homem. Aprendi a viver com a ausência da minha filha sem que isso significasse esquecer. Ela estava em cada gesto meu, em cada flor que plantava no jardim do novo apartamento, em cada criança que eu via sorrir na rua. Em um desses sábados, ao visitar o túmulo da Ana, encontrei uma carta em cima da lápide. Era da Adeline. Declan. Sei que nunca vou merecer seu perdão. Mas preciso que saiba que todos os dias penso nela. No que perdi. No que joguei fora. Estou morando num abrigo agora. Jasper me abandonou depois de vender tudo que estava no nome dele. Fiquei sozinha. Sem amigos, sem dinheiro, sem alma. Mas lembrei das palavras da Ana naquele dia no hospital. Mamãe, quando eu melhorar, quero que a gente seja feliz de verdade. Eu não fiz isso por ela. Mas você fez. Obrigada por ter sido o pai que eu nunca soube ser mãe. Um dia, se eu me reencontrar, prometo plantar uma flor aqui. Por ela. Por nós. Terminei de ler, dobrei com cuidado e guardei no bolso. Pela primeira vez, não senti raiva. Senti compaixão. Naquela tarde, caminhei até um centro comunitário que ajudava mulheres em situação de rua. Doei em nome de Ana. Sem me identificar.
sem esperar agradecimento. Ali, percebi que o fim da minha história com Adeline não era sobre vingança. Era sobre libertação. Na semana seguinte, plantei um pequeno pé de girassol ao lado da lápide da Ana. Ela dizia que era a flor que mais parecia com o sol. E o sol, para ela, era sinônimo de sorriso. Enquanto regava a planta, fechei os olhos e senti uma brisa leve no rosto. Era como um abraço. Como se, de algum lugar acima, Ana dissesse: papai, agora sim, você está vivendo. Fui embora com os olhos marejados, mas o coração em paz. A história de dor havia acabado. Agora era hora de recomeçar. E eu estava pronto. Jasper me deixou com dívidas. Vendi tudo que tinha, a casa, os carros, as ações. Até as bolsas de grife que eu dizia que seriam o futuro da nossa filha, ela soltou uma risada rouca e amarga. No final, não sobrou nada. Nem orgulho. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O som distante dos carros preenchia o ar pesado entre nós. O vento soprava fraco, como se o próprio mundo estivesse suspenso naquele reencontro. E a sua família? Perguntei, com cautela. Ela soltou um suspiro. Me viraram as costas. Dizem que envergonhei o nome da família. Ela parou, olhando para baixo. E talvez eu tenha mesmo. Eu troquei tudo que era verdadeiro por uma ilusão. Pela ideia de que amor é poder, status, controle. Eu destruí a única coisa real que tinha, você. E a nossa filha. Por um instante, vi outra Adeline. Não a empresária fria, nem a mulher que me humilhou tantas vezes. Mas uma mãe, falida, arrependida, vazia. Uma mulher que havia perdido tudo, até a si mesma. Ela te visitava em sonhos? Perguntei, baixando o tom. Adeline me encarou, e seus olhos marejaram. Todos os dias, murmurou. Nos meus sonhos, ela ainda me chama de mãe. Ela sorri, corre em direção a mim, me abraça, e então, desaparece. Eu acordo chorando. A dor atravessou meu peito como uma flecha. Eu também sonhava com Ana. Mas, ao contrário de Adeline, eu fazia de tudo para manter vivo o que ela representava. Criei uma ONG com o nome dela, Projeto Ana. Ajudamos crianças de baixa renda a terem acesso a cuidados médicos emergenciais. Com doações, parcerias, e até meu próprio salário, conseguimos pagar mais de 50 cirurgias desde que abrimos. 50 pais que não precisaram ver seus filhos morrerem por causa de dinheiro. Ela enxugou o rosto com as costas da mão suja. Eu ouvi falar, disse, em voz baixa. Projeto Ana. Foi o mínimo que eu podia fazer. Eu não sou digna de ser lembrada por ela, murmurou. Aquela frase ficou ecoando na minha mente. Talvez não seja mesmo, respondi com sinceridade. Mas isso não significa que você não possa mudar. Ela me encarou com um misto de surpresa e vergonha. E, pela primeira vez em anos, Adeline ficou em silêncio. Não para manipular. Não para julgar. Mas porque não sabia mais o que dizer. Tirei da mochila um pequeno porta-retrato com a foto da Ana sorrindo, segurando uma flor. Entreguei a ela. Leva. Talvez ajude nos dias em que você pensar em desistir. Adeline o segurou como quem recebe um tesouro. Obrigada, Declan. Eu realmente sinto muito. Por tudo. Eu sei. Você ainda me odeia? Olhei para ela por um longo tempo. Depois, respirei fundo. Não. Mas também não te amo mais. Justo, ela sorriu, com tristeza. Me levantei. O céu começava a ficar mais escuro. Adeline continuou sentada na calçada, abraçada à foto da filha. Desta vez, ela não pediu dinheiro. Nem chance. Nem perdão. Apenas ficou ali. E talvez, naquele momento, tenha começado seu próprio luto. Asterisco asterisco. Hoje, enquanto escrevo essa história, o sol entra pela janela do escritório do Projeto Ana. Tem uma criança brincando com um quebra-cabeça do outro lado da sala. Ela sorri do mesmo jeito que a minha filha sorria. E eu entendi que, às vezes, o amor não sobrevive em um relacionamento. Mas pode sobreviver em um legado. Em cada criança salva. Em cada pai que não precisa enterrar um filho. Adeline me destruiu. Mas minha filha me reconstruiu. E é por ela, só por ela, que sigo em frente. Fim. Se você quer mais histórias intensas e emocionantes como essa, não esqueça de seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença. Obrigado por assistir e até a próxima história.